Fala pessoal, já adiantando para vocês aqui, ó, meu Instagram é Kiko Assis, vocês que estão assistindo depois esse vídeo, já se inscreve no canal, né, já ajuda você a fortalecer aí o canal. Estou começando agora no YouTube, no Instagram já estou um pouquinho de tempo, mas no YouTube eu estou começando agora, então se inscreve no canal, de vez em quando eu posto alguns vídeos, ok? Então já ativa as notificações também, já curte se você puder essa live, para que a gente possa, para que o YouTube possa divulgar essa live para as pessoas que realmente precisam saber um pouco mais desse conteúdo. E se esse conteúdo também ele faz total sentido para você, então desde já fica com a gente, já compartilha com uma pessoa que você sabe também que quer saber sobre ações, que quer saber sobre renda variável, para que a gente possa aqui desenrolar a live de hoje. Deixa eu baixar aqui só. Então vamos lá, pessoal. Hoje é a live número 5, ok? Sobre renda variável. Como algumas pessoas já sabem, eu estou fazendo uma série de lives. Eu comecei sobre ETF semana passada. Falei sobre ETFs, tá aqui a live no YouTube também. Então hoje eu estou falando sobre ações, vou falar sobre os tipos de ações, vou falar sobre como você tem participação na empresa comprando ações. Semana que vem eu vou falar sobre fundo de ação, que é um tipo de investimento também. E na próxima semana eu vou falar sobre fundos imobiliários, que é um investimento também na renda variável, que possibilita você ter renda passiva desses investimentos, ok? Então, pessoal, vamos lá? Tudo ok? Tudo certo aí? Beleza, pessoal, vamos lá. Então, renda variável, pessoal. As pessoas elas saem da renda fixa com o intuito de ter um retorno maior na renda variável. Isso aí todo mundo já sabe, isso aí também eu já falei na live passada. Então, a renda fixa, taxa Selic, eu estou batendo muito nessa tecla. Atualmente ela tá rendendo 2,25% ao ano. Então as pessoas elas migram para a renda variável para ter retornos maiores. Elas migram para a renda variável para viver de uma renda passiva, né, ter retornos mais expressivos do que a própria renda fixa. Então, um dos tipos de investimentos que você pode ter na renda variável é investir em ações, que é muito conhecido. Então, como é que você pode investir em ações? Antes de tudo, antes de você entrar nesse mundo da renda variável, antes de você entrar no mundo das ações, é preciso você ter uma ciência, pelo menos, do que seria uma ação. Às vezes a pessoa diz, bicho, ação é bom, ações ela está rendendo X, ação ela está rendendo Y, mas o que de fato é uma ação? Então, assim como eu fiz na live passada, eu vou colocando aqui para vocês, ok? Então, você tem que se perguntar, o que é uma ação? Você já se perguntou se você já tem noção do que seja isso? Então, quando você compra uma ação, você está tendo participação nessa empresa. Então, quando uma empresa X ela decide abrir capital, entrar na bolsa de valores, então ela vai emitir ações para os seus acionistas, para que os acionistas, comprando as ações, as empresas ela venham captar recursos, e captando recursos ela venha expandir o seu negócio, ela venha expandir o seu ramo de atuação. Então, basicamente é isso. Quando você compra uma ação, você está comprando uma pequena fração do capital da empresa. Okay? Então, eu já vou colocar aqui o conselho. É a menor parte do capital de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, quando você compra várias ações, você está tendo mais participação ainda, tanto no desenvolvimento, tanto no crescimento, tanto nos lucros dessa empresa. Então, uma ação é isso. Né? Antigamente, hoje em dia é tudo eletrônico, hoje em dia as coisas elas mudaram e estão mais acessíveis para o pequeno investidor, para o acionista minoritário que somos nós. Mas antigamente, né, as pessoas elas tratavam uma ação como papel, né? Ou seja, você comprava um papel, né? Era um papel mesmo, assim, né? Você tem a sua assinatura e tal. Antigamente era muito mais burocrático que hoje em dia. Então, hoje é tudo eletrônico. Você compra uma ação, então já vai estar custodiado já o seu CPF, nessa ação no seu nome. Então não precisa você pegar um papel e ir em determinada corretora para vender uma ação ou para comprar uma ação, né? Antigamente era isso. Por isso que muitas pessoas ainda continuam com esse nome papel. Apesar que hoje
as pessoas estão mais difundindo o ativo, porque você compra um ativo, né? Você está comprando, você está sendo sócio da empresa, você está tendo participação na empresa. Então, antes de você pensar em mais coisas, tenha a noção de que uma ação ela é a menor parte de uma empresa. Ela é a menor parte do capital de uma empresa, ok? Então, quando a empresa ela decide, né, abrir capital, o intuito dela é captar recursos, o intuito dela é atrair investidores, o intuito dela é receber dinheiro para expandir o seu capital. Então, por que a empresa elas fazem isso? Muitas empresas fazem isso porque elas preferem, elas não querem pedir empréstimo, fazer empréstimo ao banco para não pagar juros altíssimos. Então, muitas empresas elas decidem sair de limitada para SA, para sociedade anônima, e aí vão passar por sérios requisitos na CVM e pedir autorização para entrar na B3, para que aí elas venham ser negociadas as suas ações e venham captar esses recursos, ok? Então, no mais simples, é isso. O intuito é que quando aquela empresa ela decide abrir capital na bolsa, ela está permitindo que os minoritários, ou seja, nós, né, que somos poucos, a gente venha ter uma participação nos lucros dessa empresa, ok? Aí você me pergunta, e como eu posso ganhar dinheiro com ações? Como eu posso ganhar dinheiro? Como eu posso ganhar dinheiro com ações? É uma pergunta, talvez, que muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento, né? Então, eu vou tentar aqui falar um pouco para vocês. Assim como o objetivo de todo mundo é o quê? Pô, eu vou investir hoje para que eu possa ter uma renda passiva disso, para que eu venha ter dinheiro, para que eu venha valorizar o meu capital investido, para que eu venha ter retornos maiores. Então, como eu posso ganhar dinheiro com ações? Você tem duas formas de ganhar dinheiro com ações. A primeira forma, eu vou colocar aqui, é recebendo dividendos da empresa. Tá, e o que seria dividendos da empresa? Na verdade, seria proventos, né? Ou seja, quando você compra uma ação dessa empresa, quando você tem participação ali no lucro, quando você compra um pedaço dessa empresa, você automaticamente já está sendo sócio dessa empresa. Então, o ideal seria você acompanhar o crescimento, você acompanhar a dívida, você acompanhar o caixa dessa empresa, para saber se essa empresa é de um setor resiliente, para saber se essa empresa está mais alavancada ou menos alavancada. Então, o intuito de você investir é prestar atenção, não é somente colocar o dinheiro lá e vamos bater e vamos seguir. Não, entendeu? O intuito mesmo é você investir e você com o tempo receber os lucros que essa empresa ela vai lhe dar no longo prazo. Como é que a gente faz então? Toda empresa ela tem por lei, né? Ela tem por lei distribuir mais ou menos 25% do lucro líquido em forma de proventos, que pode ser tanto de dividendos quanto de juros sobre capital próprio. Então, se essa empresa ela isso é pelo menos. Alguém tem empresas que distribuem 80%, tem empresas que distribuem 90%, empresas mais sólidas já, né, que muitas vezes já tem um market share muito alto, que às vezes não tem mais para onde crescer, como supor assim a Ambev, ela distribui bastante seus dividendos, ok? Porque, bem dizer, o market share dela já está muito alto, então ela já domina ali o ramo de atividade dela. Então, quanto mais essa empresa tiver lucro, melhor para o acionista, né? Porque quanto mais essa empresa ela tiver um lucro líquido a cada trimestre evoluindo, então vai ser bom porque essa empresa ela pode remunerar os acionistas de uma forma melhor. Aí você pode dizer, sim, mas tem ações que distribuem mais, tem ações que distribuem menos dividendos. Beleza. Tem pessoas que querem ter na carteira somente empresas que distribuem mais dividendos. Nenhum problema com isso. Pessoas que realmente deixam um pouco a governança corporativa de lado, deixam alguns índices de lado, alguns índices fundamentalistas de lado e preferem empresas que têm um payout, um dividend yield muito alto. Não é aquilo que eu recomendo. Eu olho o dividend yield, olho. Eu olho o payout, olho. Mas não é o principal, até eu vou mostrar para vocês depois o porquê eu não porque eu primeiro não vejo o dividend yield nem o payout, né? Eu vejo depois e analiso no contexto geral essa empresa para saber se eu me permito, na verdade, ser sócio dela ou não. Então a primeira forma é recebendo dividendos, né? De forma bem clara e sucinta mesmo, essa empresa teve lucro, né? Então ela vai distribuir dividendos, até mesmo quando essa empresa ela não tem lucro. Então por quê? Tem empresas que distribuem os dividendos uma vez ao ano, tem empresas que distribuem duas vezes ao ano, tem empresas que distribuem 3 vezes ao ano.
tem empresas que distribuem todos os meses, ok? Então, assim, tem empresas que distribuem com mais frequência dividendos, ou seja, a forma que você pode colocar dinheiro no seu bolso, ou você pode reinvestir esses dividendos nessa empresa para aumentar mais o seu valor investido nela. Ou tem empresas que distribuem uma vez ao ano e também não tem problema nenhum com isso, vai depender do seu perfil de investidor, ok? Tem empresas que estão começando agora, né, que nós chamamos de small caps, mas que ela tem um potencial de crescimento muito alto. Normalmente essas empresas elas distribuem poucos dividendos, porque elas preferem muitas vezes reter aquele lucro líquido que ela teve para reinvestir na própria empresa para novas operações e novos negócios. Não quer dizer que isso seja ruim, pessoal. Empresas que são pequenas hoje, que têm essa mentalidade de crescimento, ou seja, de distribuir somente 25%, até mesmo 30% do seu lucro líquido em forma de proventos, é uma empresa de crescimento. As empresas elas são distribuídas em empresas de crescimento e empresas de dividendos. Empresas de dividendos são aquelas que distribuem bastante dividendos já ao longo dos seus anos. Empresas de crescimento são aquelas que distribuem pouco dividendos, mas você percebe que ela está tendo lucro. E ao mesmo tempo que ela está tendo lucro, ela está reinvestindo esse dinheiro na própria empresa, está comprando mais maquinários, ela está aumentando mais o seu ramo. Muitas vezes algumas empresas elas compram outras fábricas, sim, alavancam um pouco mais para ter retornos maiores no futuro e melhor ainda para o acionista. Então, uma empresa hoje que é considerável pequena, vamos dizer assim, comparado a outras já consolidadas, que distribui poucos dividendos, você pode se perguntar, mas eu não estou colocando dinheiro no meu bolso, a empresa está distribuindo pouco dividendo, e tarará, tarará, tarará. Não necessariamente isso. Pensa que toda empresa hoje que distribui pouco dividendo e pensa no crescimento, no futuro vai ser uma empresa que distribui bastante dividendos, ok? Então, olha a governança, olha o setor da empresa, para depois não ter problema. A segunda forma que você pode ganhar dinheiro com ações é com a valorização da empresa. O que aconteceu agora há pouco com a VEG, né? Isso, a VEG, ela, mesmo nesse tempo de pandemia, de coronavírus, ela vem num crescimento absurdo. A VEG, comparado a outras empresas de outros setores que sofreram bastante com essa baixa da economia pela pandemia do coronavírus e tal. E você vê que a VEG ela continuou sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Além de uma boa governança, é uma empresa que não foi tão afetada pela pandemia como a Azul, como a Gol, que são empresas do setor aéreo, que realmente quem tinha investimentos nessa empresa viu que não teve uma valorização. Então, quando as empresas elas divulgam os resultados de forma trimestral, né, porque né, as empresas elas têm que divulgar os resultados delas trimestralmente. Então, toda vez que essas empresas elas divulgam os resultados, aí você dá para perceber se a empresa teve lucro, se a empresa teve mais dívidas, se comparado ao segundo trimestre de 2019, se a empresa ela foi melhor, foi pior. Então, quando a empresa ela está sempre, a cada trimestre, ela está sempre crescendo, o mercado vai precificar isso e vai aumentar a cotação dela. Aumentando a cotação dela, se você tem investimentos nessa empresa, consequentemente o seu valor, o seu investimento lá, ele vai se valorizando, vai se valorizando, vai se valorizando. Então, as duas formas de você ganhar dinheiro é essa, é quando você recebe proventos dessa empresa, você recebe dividendos, juros sobre capital próprio, e você pode colocar no bolso ou reinvestir nessa empresa, e no longo prazo você até mesmo viver de renda passiva, ou até mesmo com a valorização da empresa. Quanto mais a empresa se valoriza, mais o seu capital investido lá se valoriza, e futuramente você vai poder resgatar esse dinheiro, ou você vai poder deixar lá que o seu dinheiro ele vai render conforme o crescimento da empresa, beleza? Aí você... E alguns... Deixa eu colocar aqui o negócio. E aqui tem alguns adendos sobre aquelas pessoas que querem receber mais dividendos da empresa, ou seja, quanto mais aportes você fizer, mais receberá dividendos. Ou seja, você vai receber dividendos pelo tamanho de ações que você tem em determinada empresa. Se você tem poucas ações em uma determinada empresa, então você vai receber de acordo com a quantidade de ações que você tem. Se você tem muitas ações de uma determinada empresa, então você vai receber de acordo com o tamanho de ações que você tem. Isso aí não tem segredo, beleza? Por isso que muitas pessoas elas querem até mesmo adivinhar, eu vou investir hoje porque
eu quero esperar o preço dessa cotação cair para comprar mais. Bicho, e se não cair? O que aconteceu com a VEG? Muitas pessoas esperavam que a cotação dela ia cair mais para comprar mais ações. Mas houve o contrário, a empresa cresceu, decolou, e aí quem comprou, comprou. Quem não comprou, ficou se lamentando, entendeu? Então, não tem segredo. Todos os meses, se você pensa mesmo em receber renda passiva dos dividendos da empresa, não tem segredo, cara. Todos os meses, separa um dinheiro, vai lá, investe, compra ações dessa empresa, e quanto mais ações você tiver, mais dinheiro você vai colocar no seu bolso, mais renda passiva você vai ter, mais dinheiro você vai ter para reinvestir, ok? Vou botar outra aqui, aportar com frequência. Por isso que é importante, pessoal, você aportar com frequência. Tem pessoas que têm uma didática de aportar a cada bimestre, tem pessoas que têm uma didática de aportar toda semana, tem pessoas que têm uma didática de aportar a cada mês. Eu faço meus aportes todos os meses, ok? Então, para mim, quanto mais eu for resiliente, quanto mais eu for frequente nesses aportes, eu tenho certeza que no longo prazo, mais ações eu vou ter dessa empresa e mais dividendos eu vou receber dessas empresas, ok? E não vender. Cara, essa questão de não vender é curioso, porque vamos supor que você está investindo numa empresa em que você está vendo que essa empresa está começando a se complicar, você está começando a ver que ela está entrando em um ramo de atuação que não é específico dela. Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, né? Mas mais ou menos assim, vamos supor que você investe em Ambev, é uma empresa consolidada que já tem um market share muito alto, mas a Ambev quer crescer mais e vamos supor que ela vá para um mercado de roupas, ou seja, um mercado é, muito diferente, que é o mercado dela, que é de bebidas, entendeu? Então, quando você começa a ver que a empresa ela está querendo inventar demais, entendeu? Então, aí os custos das operações podem ser bem mais altos do que as próprias vendas, e a empresa pode receber uma dívida muito alta, pode ficar muito alavancada, e aí se você perceber isso, você pode ter a discricionalidade de dizer, bicho, eu não quero ser mais sócio dessa empresa. Então você vai lá e vende suas ações, tranquilidade. Mas se você quer continuar com essas ações e não vender, ótimo, porque você vai acumular patrimônio, porque você vai acumular dividendos, e aí receber é só receber os proventos que essa empresa distribui, beleza? E com a valorização da empresa, quando você tem essa mentalidade de ganhadeiro com a valorização da empresa, ou seja, você está pensando no crescimento da empresa. Se você percebe que a empresa está em crescimento, se você percebe que a empresa está expandindo, se você percebe, né, que muitas empresas elas são alavancadas, muitas empresas elas pegam dívida, não necessariamente porque elas vão pagar alguma determinada dívida ou alguma coisa do tipo. Muitas empresas elas têm uma dívida muito alta porque elas querem expandir o seu próprio negócio, elas querem expandir o seu ramo de atuação. Vamos supor a Engie. A Engie é uma empresa do setor elétrico, ok? É uma empresa bem alavancada, mas você vê que até o CAPEX dela mesmo, você vê que o fluxo de caixa operacional dela, ou seja, ela está tendo um fluxo de caixa operacional, mas ela está pegando esse dinheiro e está reinvestindo na própria expansão da empresa. Ou seja, a empresa ela está crescendo, ok? A empresa ela está querendo traçar voos maiores, vamos dizer assim, entendeu? Então, não necessariamente a empresa ela está com dívida, quer dizer que ela é uma empresa ruim. Você tem que ver o objetivo da empresa, você tem que ler o release dos resultados, né? Você vai lá, acessa o RI da empresa, que é a relação com o investidor, e você vai lá para saber se realmente o que a empresa está fazendo com essas dívidas, né? Porque as empresas elas abrem capital, elas captam dinheiro dos acionistas, mas muitas vezes elas fazem dívidas, empréstimos para que também ela possa alavancar os seus negócios. Então, não é porque uma empresa está um pouco endividada que quer dizer que ela é uma empresa ruim. É preciso ler mais sobre ela para saber o ramo de atuação dela, ok? Acúmulo de patrimônio. Apesar que patrimônio. Apesar que eu não é que eu não gosto muito disso, entendeu? Mas por exemplo, o intuito de você fazer os investimentos é você pegar esse dinheiro e você se você quiser resgatar esse dinheiro e não quiser reinvestir nessa empresa, é você pagar uma conta de água, você pagar uma conta de luz,
é você administrar suas despesas, ok, mensais, sem o seu salário. Então vai chegar um patamar que, se você for frequente, vai acontecer isso. Ok? Então muitas pessoas elas preferem investir em visando o recebimento de dividendos por causa disso. Mas muitas pessoas elas já investem em empresas que distribuem poucos dividendos, mas que têm um crescimento, para valorização do patrimônio. Nada de errado com isso. Mas você vê que para você ter esse dinheiro no bolso, você vai ter que vender. Entendeu? Você vê que a empresa distribui pouco. Você pode encontrar empresas que distribuem mais dividendos, mas você não quer porque você acha que essa empresa ela vai se valorizar bastante. Então, o seu patrimônio ele vai acumular no longo prazo, mas você não vai colocar um dinheiro expressivo no bolso, tanto se investisse em empresas de dividendos. Ok? Mas assim, pessoal, porque na verdade o que o acionista ele procura é ganhar dinheiro na bolsa, né? O que o acionista ele procura é botar dinheiro no bolso. O que o acionista procura é viver de renda passiva. Então você só tendo um acúmulo de patrimônio, acumulando patrimônio, talvez não vá adiantar nada, entendeu? Aí você vai precisar vender ações e às vezes as ações elas não têm uma liquidez alta, entendeu? Mas enfim, lucro líquido maior os proventos. Isso aí é basicamente aquilo que eu estava falando, pessoal. Quanto maior a empresa estiver lucrando, maiores também serão os proventos, ok? Então, por isso que é importante investir maiores os proventos. Por isso que é importante você investir em empresa que não necessariamente ela está dominando aquele ramo dela, ok? Mas é uma empresa que dê lucro, né? Claro, como eu falei para você, claro que tem empresas que têm uma dívida alta que vale a pena investir, massa, entendeu? Mas não é que você vai ter sua carteira toda nesse pensamento. Empresas endividadas são empresas que estão expandindo seus negócios, estão expandindo seu ramo de atuação, estão crescendo. Não, tem empresas que realmente têm uma dívida alta porque são ruins, entendeu? Porque são mal administradas. Mas é importante você sempre acompanhar o lucro líquido, porque quanto maior o lucro líquido, maior também serão os proventos. Ou seja, se uma empresa hoje ela não distribui tanto dividendos, mas você vê que ela está tendo um lucro, né? Se essa empresa ela continuar sempre dando lucro no longo prazo, além dela aumentar mais o seu market share dela, de ser uma empresa mais robusta, ela vai distribuir mais dividendos. Isso aí é bastante significativo também. É como eu falei, né? Então, quanto maior essa empresa ela cresce, quanto maior essa empresa tem um lucro, no futuro essa empresa ela vai ser uma empresa que distribui mais dividendos, ok? O exemplo que eu falo hoje da Ambev, né? A Ambev hoje ela distribui quase 100% do seu lucro líquido em dividendos, porque ela é uma empresa já bastante, como é que eu posso dizer, já robusta, né? Já qualificada no mercado. Então, é uma empresa que quase todo lucro que vem, ela reflete nos seus acionistas, beleza? Mas sim, pessoal, o que muitas pessoas elas empacam, né? O que muitas pessoas elas têm problema, você abriu conta numa corretora, você está pronto para investir em ações, mas você não sabe qual ação que você vai investir, se é final 4, se é final 3, se é final 11, se é final 6. Então você vê que aqui na Bolsa Brasileira, na própria B3, ela é negociada três tipos de ações, né? As ações ordinárias, ações preferenciais e as units. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui. Vou falar primeiro botar aqui tipos de ações. Eu vou falar primeiro sobre ações ordinárias. Ações ordinárias, pessoal, é aquela que tem o final 3, ok? Ações ordinárias. Algumas características são bastante relevantes para quem está na dúvida em quem investir, beleza? O que você tem que ter noção, primeiramente, pessoal, é que as ações ordinárias, elas são aquelas final 3, né? E eu vou dar o exemplo para vocês da própria Ambev. Você vai investir na Ambev, o código de negociação dela é ABEV3. ABEV3. Então, são as mesmas ações dos controladores dessa empresa. Ou seja, quando você compra as ações ordinárias, você
tem as mesmas ações do controlador. Por que isso é importante? Porque você vai estar mais protegido tanto por lei, mas você vai estar protegido porque o tag along, né, que é um mecanismo de proteção para o acionista minoritário, permite que se uma pessoa quiser comprar ações desse controlador, ou seja, se outra pessoa quiser comprar essa empresa que você investe, né, então por lei, vamos supor que a outra empresa ela vai comprar as ações do controlador por R$100. Então, por lei, quem tem ações ordinárias tem direito a que a outra empresa compre as ações dos acionistas minoritários por pelo menos 80% daquilo que foi vendido para os controladores majoritários, para os controladores da empresa. Então, para exemplificar isso, como é que é? Vamos supor que uma empresa X ela venha comprar a empresa que você investe e você tem as ações ordinárias, ok? Então, vamos supor que por ação foi vendido às vezes do controlador as ordinárias por R$100. Então, por lei, pelo menos 80% as minhas ações também por ação eu tenho que vender para a outra empresa que vai comprar as ações da empresa que eu invisto. Então, no mínimo, a minha ação vai ter que ser vendida por R$80. Não sei se ficou muito claro. Vou tentar explicar de novo. Essa empresa X, pessoal, vamos supor que uma empresa X aqui, né, ela venha comprar essa empresa que eu tenho investimentos, ok? Então, o que é que acontece? Vamos supor que por ação, o controlador ele vai vender R$100, cada ação R$100, beleza? Então, por lei, as minhas ações, todas as ações que eu tenho, mas não são um conjunto todo, é por ação, vai ter que ser pelo menos R$80. Então, é um mecanismo de segurança para aqueles que são os minoritários, diferente das preferenciais que eu vou entrar depois, que realmente não é por lei, mas se a empresa ela quiser colocar um tag along de 80%, 100%, então é de acordo com a empresa. Mas as ordinárias, além de ter as mesmas ações do controlador, eu vou colocar aqui, ó, mesmas ações do controlador, você tem o tag along de 80%, de pelo menos 80%. Ok? Então, para quem tem ações ordinárias, é mais seguro, né? Você vai estar mais assegurado do que se você tiver ações preferenciais. Outra vantagem de você também investir em ações ordinárias é que, da mesma forma, ela distribui também dividendos, ok? Ela distribui dividendos. Da mesma forma como as ações preferenciais, que eu vou falar daqui a pouco, que ela tem umas preferências mais para distribuição de dividendos, as ordinárias também ela distribui dividendos, ok? Outra coisa que você tem direito a voto. Para quem tem ações ordinárias também, outra característica é que você tem direito a voto em assembleia. Mas isso não é tão relevante para o acionista minoritário, porque para eu, Francisco, ter a possibilidade de votar em assembleia, é preciso que eu tenha muitas ações, ok? Então, para os acionistas minoritários que têm ali 100 ações dessa empresa, 500 ações dessa empresa, o ideal mesmo é você ter as ações ordinárias, porque eu tenho as mesmas ações do controlador, porque eu recebo dividendos por isso também, e porque eu sou assegurado porque eu tenho um tag along de pelo menos 80%, como já expliquei para você. Se uma ação quiser comprar o controle da ação que eu invisto, as ações que eu tenho têm que ser vendidas por pelo menos 80% do valor que foi vendida as do controlador. Se cada ação do controlador foi vendida a R$100, as minhas têm que ser vendidas a pelo menos R$80. Sempre pelo menos 80%. Mas tem... Ah, é só 80%? Não. Tem empresas que... A maioria das empresas que listam agora na Bolsa de Valores, principalmente no segmento novo mercado, elas colocam um tag along de 100%. Ou seja, de cada ação que o controlador vender, da mesma forma vai ser também o valor que as minhas ações vão ser vendidas. É um mecanismo de proteção que dá segurança ao acionista minoritário para o longo prazo, ok? Agora, ações preferenciais. Vamos entender um pouquinho sobre esse tipo de ação. As ações preferenciais, pessoal, ela normalmente tem o final 4. Final, vou botar aqui, final 4. E eu vou colocar um exemplo para vocês. ITSA 4. Vou botar Itaúsa.
Itaúsa, que o código de negociação dela é ITSA 4. Que também tem ITSA 3, ok? Então, qual o intuito das empresas elas emitirem ações preferenciais? As ações preferenciais, elas por lei, elas para uma empresa emitir ações preferenciais, elas têm que seguir pelo menos um dos 3 critérios que eu vou dizer agora. Que 10% dos dividendos das ações preferenciais tem que ser maior do que das ações ordinárias, ou seja, de cada ação preferencial que é emitida, a distribuição de dividendos tem que ser 10% maior do que as ações ordinárias, ok? Muitas pessoas elas têm a consciência muito limitada. A ação ordinária é direito a voto e a ação preferencial é direito a dividendos. Não é isso. Você vê que as ações ordinárias também elas distribuem dividendos. Só que as ações preferenciais elas têm uma preferência maior na distribuição de dividendos. E mais ou menos por lei 10% a mais. Porque não tem um controle, porque não tem uma segurança tão expressiva quem investe nas PNs, né, que é chamada PNs, quanto para quem investe nas ONs, que são as ações ordinárias. Então, tem algumas preferências a mais para aqueles que são os acionistas minoritários. Eu vou colocar aqui, distribuição de dividendos de 10% a mais que as ON, deixa eu botar aqui que não é só final 4 não. Você vê que pode ser final 4, pode ser final 5, pode ser final 6 também. Você vai ver empresas que têm ações preferenciais com vários números no final. Final 5, 6, 7 ou 8. Beleza. Vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas empresas que têm o código de negociação final 4, o código de negociação final 5, né? Isso são ações preferenciais. De 4, 5, 6, 7 ou 8 são ações preferenciais. Se você só ver final 3, são ações ordinárias. Beleza? E ações ONs. Outro fator para quem investe em ações preferenciais, pessoal, é o reembolso do capital. Ou seja, reembolso do capital. Quando uma empresa você vai ver que ela está em recuperação judicial, até mesmo ela está decretando falência, você vê que para quem tem ações preferenciais, elas têm o direito a reembolso do capital investido. Mas perceba que os acionistas minoritários eles serão um dos últimos, quiçá os últimos, a receber esse reembolso do capital. Os primeiros serão os credores, aqueles que investem mais na empresa. Então, se uma empresa está passando por dificuldades, está entrando em recuperação judicial, então ela vai vender os seus ativos, então com a venda dos ativos dela, ela vai pagar primeiro os credores, que são aqueles que colocaram maiores investimentos, para por último vir os acionistas minoritários, para que eles venham também ter acesso, ter direito ao capital que foi investido, ok? E outro fator sobre as ações preferenciais é que ela não pode representar mais de 50% das ações emitidas. Vamos supor que uma empresa ela entre agora na bolsa e ela queira emitir ações, né, tanto ordinárias como preferenciais. Aí vamos supor que ela emita, sei lá, 99%, 97% de ações preferenciais e as ações ONs ficam só para o controlador, né? Então, assim, é meio injusto, entendeu? Então, foi por lei isso que as empresas elas não podem emitir 50%, mais de 50% das ações preferenciais do que as ordinárias. Ou emite 50-50, ou as ações ordinárias elas vão prevalecer sobre as ações preferenciais. As empresas elas emitem ações preferenciais, pessoal, com intuito motivo de captar recursos, né? Se a empresa ela abriu capital na bolsa, ela emitiu ações e ela viu que ela quer captar recursos para expandir essa empresa, então os acionistas minoritários vão comprar. Beleza, mas o que ela não quer é fazer com que esses acionistas minoritários eles venham ter participação no controle da empresa. Então o intuito da empresa ela ter ações preferenciais é isso. Bicho, eu quero captar recursos, mas eu não quero
que esses acionistas ele venham ter participação no controle da empresa, ok? Então o intuito massa é esse. E para isso eu vou distribuir mais dividendos do que as ordinárias, porque aí vai ser um alento para ele, mais ou menos assim, entendeu? Outra característica, pessoal, aqui das ações preferenciais é que geralmente, eu não vou dizer com frequência, elas têm mais liquidez. Ou seja, quando você... Elas têm mais liquidez. Ou seja, quando você quer comprar ou até mesmo quer vender ações preferenciais, lembrando que é final 4, 5, 6, 7 ou 8, elas podem ser vendidas ou até mesmo compradas com mais facilidades do que as ações ordinárias. Se você for ver, comparar Itaúsa, né, ITSA 4 e ITSA 3, lembrando, ITSA 3 e final 3, ou seja, a ordinária. ITSA 4, final 4, ação preferencial. Uma tem 10% a mais de distribuição de dividendos, a outra são ações do controlador. Okay? A outra tem um tag along de pelo menos, por lei, de 80%, a outra não tem por lei, mas vai ficar adentro da empresa se vai colocar um tag along, significativo ou não. Então, quando você compra empresas ou até mesmo quer vender ações preferenciais, você vê que elas são mais negociadas no mercado, são mais negociadas na bolsa. Se você for ver por dia, a taxa de negociação delas são bem mais altas do que as ordinárias, ok? Então, em tese, o que é que isso quer dizer? Que se você tem, sei lá, 5.000 ações de ITSA 4, é mais fácil você vender essas ações e colocar dele no seu bolso do que se você tivesse ITSA 3 e fosse vender essas ações. Por quê? Porque a negociação delas são mais frequentes, vamos dizer assim. São negociadas com mais... Essas ações preferenciais elas são negociadas com mais frequência do que as ações ordinárias. E por lei, pessoal, todas as empresas ela têm que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido em forma de proventos. Ok? Então, não se preocupe que as ações ordinárias elas também recebem dividendos. Né? Tirar isso da cabeça de que ação preferencial é ação de dividendos, ação ordinárias é ação de direito a voto. Não, ok? E o que é que protege mais os acionistas no longo prazo, pessoal? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu colocar aqui as ações. Units. As units, pessoal, é aquelas que tem final 11. Talvez você já deva ter visto esse tipo de ação. Esse tipo de ação, pessoal, ele consiste em uma cesta de ações, que tem tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais. Aí você me pergunta, tá, mas qual é o intuito da empresa em fazer isso? Você explicou que ações ordinárias, o intuito mesmo é que os acionistas, é que a empresa, o controlador, eles venham captar recursos, para isso, para alavancar os seus negócios, mas as ações ordinárias elas vai ter mesmo as ações do controlador. As ações preferenciais para captar recursos também, mas você não vai ter direito a voto. Você vai ter uma preferência maior nos dividendos. E as units? Eu estava vendo alguns vídeos até mesmo do Luiz Bassi, que é um grande investidor aqui no Brasil, e até mesmo ele fala, até então, hoje eu não sei explicar o porquê as empresas elas criam units. Você vê que o Banco Inter, ele tem BID 3, BID 4 e BID 11, ou seja, tem units, final 11, vou até botar aqui, final 11. Banco Inter, BID 11. Ou seja, essas empresas que elas emitem units, o intuito dela é fazer com que você venha ter ações ordinárias como preferenciais. Só que para mim isso não é nada interessante, porque vamos supor que você é um cara que só quer ter ações ordinárias, ou seja, aquelas ações do controlador. Então, quando você comprar units, que é final 11, a própria empresa ela obriga você a ter tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais. Ou seja, se você quer ter units, se você quer comprar units, você não vai ter só ações ordinárias ou preferenciais, você vai ter as duas. Normalmente é uma para duas ou uma para quatro. Né? Eu vou mostrar aqui agora no site da B3 como é que
para você ver melhor sobre isso. Você vê aqui, pessoal, aqui, ó. Você vê que a STT, né, Código de Negociação TET 11, é uma ação ordinária para 4 ações preferenciais. A ALUPAR, Código de Negociação ALUP 11, é uma ação ordinária para 2 ações preferenciais. O Banco Inter, como eu falei, Código de Negociação BID 11. Esse Código de Negociação, pessoal, é quando você for comprar as ações. Você não vai colocar o nome da empresa, você vai colocar esse Código de Negociação. Final 11 é quando você quer investir em units. Final 4, 5, 6, 7 ou 8 é quando você quer investir em preferenciais. Final 13 é quando você quer investir em ordinárias. Espero que tenha ficado claro. No caso do Banco Inter, é uma ação ordinária para 2 ações preferenciais. Então você vê que às vezes não faz tanto sentido você investir em units se você não quer ter ações preferenciais na sua carteira, ok? Então, por isso, e o pior de investir em empresas que emitem ações em units é que as próprias units elas têm mais liquidez, né? Se você for parar para perceber, se uma empresa ela emite ações em units, até mesmo o Banco Inter, você vê que tem BID 3, BID 4, BID 11, como eu falei. Você vê que o BID 11 ele tem mais liquidez nas negociações, ou seja, é mais fácil de você comprar e vender ações e units do Banco Inter do que as preferenciais e ordinárias. Isso para mim é péssimo, ok? Porque a empresa ela obriga literalmente você a ter ações preferenciais, se você não quiser, ok? Então, units particularmente eu não sei, né, até então também eu não vi algum motivo que fosse suficiente para que eu pudesse entender de fato qual é o motivo das empresas elas emitirem units. Então eu não aconselho você ter units na sua carteira. Se você quer ter ações preferenciais que tem um tag along de 80%, né, até então tranquilo, mas eu particularmente prefiro somente ações ordinárias, principalmente se você for visar a longo prazo. Por quê? Se você visar a longo prazo, que é 20, que é 30, que está 40 anos, até mais mesmo, entendeu? Não tem prazo. Longo prazo é longo prazo. Você não pode correr riscos. Você não pode correr riscos de que, até porque provavelmente, isso acontece muito aqui na Bolsa de Valores brasileira. Se você for ver as bolsas de valores de outros países, elas só emitem ações ordinárias, ok? Não tem essa de divisão, preferenciais e ordinárias, ok? Então, se você for parar para ver, aqui no Brasil isso é muito constante, isso é muito frequente. E eu prefiro as ações ordinárias porque eu prefiro ter as mesmas ações do controlador. Eu não quero correr risco de que no futuro possa haver uma conversibilidade, né, uma conversão entre ações preferenciais para as ações ordinárias. Se houver isso, as ações preferenciais elas podem se desvalorizar e as ações ordinárias elas vão se valorizar. Então, para quem pensa no longo prazo, pessoal, isso é longo prazo que eu estou falando. Quem quer fazer buy and hold, entendeu? As ações ordinárias elas dão uma segurança maior para o acionista minoritário no longo prazo. Não corra risco querendo retornos de curto e médio prazo, que a qualquer momento pode haver essa conversibilidade de ações preferenciais para ordinárias. As suas preferenciais poderiam se desvalorizar e quem tem ordinárias vai se valorizar, ok? Isso aconteceu com a Bev, né? A Bev era a Bev 4, então ela mudou, ela converteu todas as ações preferenciais em ordinárias. Então, quem tinha ações preferenciais antes disso teve uma desvalorização e as ações ordinárias elas tiveram uma valorização significativa, beleza? E você vê aqui, colocar essas características aqui da Unities. Então, pessoal, essa parte que eu falei, o futuro é que realmente não existe mais ações perenes, mas ninguém vai adivinhar quando vai ser isso, mas para você ter uma carteira mais segura, para os seus investimentos eles ficarem mais seguros, o ideal seria você ter uma carteira baseada em ações ordinárias. Eu vou mostrar agora aqui uma situação de empresas que são preferenciais e que tem um tag along péssimo, né? Você vê aqui que é a TRPL4, eu vou botar aqui, ok? Que é a Transmissão Paulista. É uma empresa de setor de energia, ok? Você vê que a Transmissão Paulista, pessoal, ela tem esse site, é o Fundamentei, beleza?
Esse site é do Eduardo Cavalcante, então quem quiser assinar. E você tem várias informações aqui nesse site. Você vê que a Transmissão Paulista ela é uma empresa do setor elétrico, então ela tem tanto as ações ordinárias quanto preferenciais. Você vê aqui que ela tem 20 anos de bolsa, 21 anos de bolsa, ok? É setor de energia. E você vê aqui que o segmento de listagem dela é nível 1. Ou seja, as empresas que têm somente ações ordinárias, como eu falo para você final 3, elas são o segmento de listagem dela é do novo mercado. E muitas empresas que estão abrindo capital agora na bolsa, essas empresas estão abrindo um novo mercado, porque ela dá uma segurança maior para o acionista minoritário do que se você investisse em um segmento de listagem nível 1 ou nível 2, vamos dizer assim. Você vê até mesmo aqui que o tag along, né, que eu estava explicando para você, que o tag along é aquele mecanismo de segurança para o acionista. Se caso for mudar o controle da empresa, você tem o direito de que as suas ações elas venham a ser vendidas por 80% pelo menos de cada ação que foi vendida pelo controlador. Então você vê que o tag along das ações ordinárias ele é de 80%. Agora você vê que o tag along das ações preferenciais é de zero, ou seja, o acionista literalmente ele não tem segurança nenhuma aqui nessa empresa. Quem quer investir no longo prazo e, claro, se você for ver até mesmo a cotação aqui, ó, cara, olha o gráfico dessa empresa aqui. Nos 10 anos ela saiu de 2004. Não, ela saiu, vai botar 2004. Ela saiu de 2004 a um valor de 92 centavos e chegou em 2020, fevereiro de 2020, antes da pandemia, a R$ 26. Então, quem investiu nessa empresa lá de 2004 até agora teve um crescimento significativo, teve. Mas se você for ver cotação por cotação, não é uma empresa boa para você ser sócio. Até mesmo se você for ver o payout, é uma empresa que distribui dividendos, ok? Distribuiu 51% dos seus dividendos em 2019 e juros sobre capital próprio também. Em 2018, a empresa distribuiu quase 100% do seu payout, né? Um pouco mais de 100% do seu lucro líquido aí em forma de provento para os acionistas. Então, para aquelas pessoas que querem ter uma carteira, pô, só querem receber dividendos. Se você só visa o dividendo, essa empresa pode ser boa para você. Mas se você for ver a governança dela aqui, cara, é uma empresa que realmente ela diz assim, ó, eu não quero ter acionistas, eu não quero que os acionistas eles comprem ações ordinárias. Olha o free float dessa empresa, 0,7% na ON. Free float, pessoal, é a quantidade de ações que são negociadas no mercado. Free float ou seja, vamos dizer assim, que é a liquidez. Quanto mais essas ações são negociadas no mercado. Então, as ações, de todas as ações ONs, que 90% está nas mãos do controlador ISA Capital do Brasil, para você ter noção, e 10% está nas mãos do Centrais Elétricas, ou seja, só 0,7% está nas mãos dos acionistas, ou seja, é muito pouco. A empresa que mais ou menos ela disse assim, bicho, eu não quero ter acionista minoritário comprando ações ordinárias, eu quero que os caras só comprem preferenciais. Preferenciais tem bastante, tem 46,8% que estão sendo negociados no mercado. Mas se você for ver o tag along dessa empresa, 0% é uma empresa horrível, entendeu? E você vê que ela é para quem quer ter preferencial. Olha a merda aí, né? Agora se você for ver outro exemplo, vou botar aqui, ó, a Itaúsa, ela tem tanto ações ordinárias, que é a ITSA 3, e tem ações preferenciais, que é a ITSA 4. Aí você vê que o tag along dela já é da mesma porcentagem do que as ordinárias. Você vê que as ordinárias ela tem 80% e as preferenciais também tem 80%. Você vê que as ações preferenciais elas são bem mais negociadas no mercado do que as ordinárias. Você vê que são 75,3% das ações preferenciais que estão sendo negociadas no mercado contra 9,6% das ações ordinárias. Então você vê que a liquidez das ações preferenciais de Itaúsa elas são bem mais significativas do que as ordinárias. Mas e aí, o que é que você me aconselha aqui? Né? Você pode se perguntar, tá, agora eu entendi o que é ação preferencial e o que é ação ordinária, que são units. Né? Você abriu conta numa corretora, você até mesmo já tem noção de algumas empresas e tal, mas você não sabe o que significa esses números, então tá aí, ok? Então, só recapitulando para você,
Ações ordinárias elas têm o final 3 e são as mesmas ações do controlador, ok? Tá tudo aqui. São as mesmas ações do controlador, você tem direito a voto e você também tem direito à participação dos dividendos que essa empresa distribui, fora o tag along por lei de pelo menos 80%, ou seja, dá uma sensação e até mesmo uma segurança maior para aquele que é acionista minoritário. As ações preferenciais são final 4, 5, 6, 7 ou 8, um exemplo que eu falei foi Itaúsa e TSA 4, ela distribui dividendos 10% a mais que as ações ordinárias, tem o reembolso do capital, mas lembrando que esse reembolso primeiro vai ser para os credores e por último só vai ser para os acionistas minoritários, ok? Lembrando que as preferenciais elas não podem representar mais de 50% das ações emitidas também, ou seja, eu não posso ter mais, a empresa ela não pode emitir mais ações preferenciais do que ordinárias, ou é igual ou vai ser mais ordinárias do que as preferenciais. Mas as ações preferenciais elas têm mais liquidez, ou seja, é mais fácil você comprar e vender ações preferenciais na bolsa de valores do que se você fosse vender e comprar as ações ordinárias, ok? E as units, pessoal, como eu falei para você, é um conjunto de ações, tanto de ações ordinárias quanto ações de preferenciais. Então, as empresas que emitem units, no caso do Banco Inter, que tem BID 3 ordinárias, BID 4 preferenciais e BID 11 units, as ações units elas têm uma preponderância, vamos dizer assim, a ter mais liquidez, a ser mais negociadas, a ser mais vendidas e compradas do que as ações preferenciais e ordinárias. Mas no contexto geral, qual é a minha opinião sobre isso? Eu prefiro ter as mesmas ações de controlador, prefiro ter as ações ordinárias, e se você for parar para ver as ações ordinárias, até porque o mercado ele não é besta, né? O mercado, as pessoas podem pensar, as preferenciais elas distribuem dividendos. Beleza, as ações elas distribuem menos dividendos. Mas se você for ver algumas empresas, a cotação das ações preferenciais, elas são um pouco mais caras do que as ações ordinárias. Né? E se você for ver, às vezes fica ela por elas, porque as ações preferenciais elas são um pouco mais caras, então ela distribui mais dividendos. As ações ordinárias elas não distribuem tantos dividendos quanto as preferenciais, então o mercado vai precificar um valor mais baixo. Então você percebe que o mercado ele não é besta, né? O mercado ele não é idiota. Se uma ação ela tem preferência de distribuir mais dividendos, então e ela é bem mais negociada no mercado do que as ações ordinárias, então o mercado ele precifica uma cotação maior do que as ações ordinárias. Então, no final das contas, às vezes fica ela por elas. E eu prefiro, como o meu objetivo é buy hold a longo prazo, eu prefiro ter essa segurança maior e saber que vou estar recebendo também dividendos do que receber mais dividendos às vezes do que as ordinárias, mas não ter essa proteção, esse mecanismo de segurança que as ações ordinárias elas dispõem para o acionista minoritário, beleza? Rapaz, 1 hora. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí no Instagram? Eu tô aqui no YouTube. Tem alguma coisa no YouTube aí? Então, pessoal, sobre ações, é basicamente isso. Ok? Hoje você viu que de fato é uma ação. Ok? Você viu que a ação é a menor parte do capital de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está tendo participação nos lucros dessa empresa. Você viu também como você pode ganhar dinheiro com ações, tanto através de dividendos quanto através da valorização dessa empresa. E você viu os tipos de ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, quanto units. O pessoal que está aí no Instagram, pessoal, quiser ver as anotações dessa live, ela vai estar lá no YouTube. Pessoal do YouTube, valeu, se inscreve no canal, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa sua curtida para fortalecer aí o canal. E semana que vem eu vou falar sobre fundo de ação, ok? Vou falar sobre esse tipo de investimento para aquelas pessoas que não querem gerir o seu próprio patrimônio, mas querem colocar nas mãos de um gestor profissional para que ele possa fazer esse gerenciamento. Então, valeu pessoal, até a próxima live, tamo junto.